Comigo, na bancada do Show de Bola, do Dedo de Prosa, meu querido presidente Roger Aguilera, o doutor Rui Mendonça, diretamente de Manaus. E o meu coordenador, o Gabriel Freitas. Presidente, diante de todo esse deserto desgraçado pelo qual você está passando, o que passa pela sua cabeça em termos de uma ideia revolucionária dentro do Paysandu, presidente Roger? Eu acho que é por aí, a união do clube agora no momento de dificuldade, né? O Paysandu já teve outros momentos de dificuldade e todo mundo, os grandes bicolores deram as mãos, e eu acho que é o que a gente precisa agora, é momento de reconstrução. Nós ainda temos aí 6 jogos, a situação é difícil, mas tem possibilidade ainda de manter, não é uma luta muito difícil, mas assim, quando tiver esperança, a gente vai brigar e planejar o que tiver que planejar o mais rápido possível, para poder o Paysandu se reestruturar. A gente passou muitas dificuldades esse ano em vários aspectos, mas eu sei que é um ano difícil para o torcedor, mas vamos ter que juntar aí tudo que aconteceu de ruim, jogar fora e começar a se fazer uma união no clube. Eu acho que a gente precisa parar as arestas políticas. Eu acho que a gente vive também um problema dentro de campo e fora de campo, isso aí acaba atrapalhando também. Eu acho que esses dias eu escutei o presidente do Fortaleza também comentando isso aí, como as coisas não vêm bem dentro de campo, fora de campo também acaba pesando essa parte política, e justamente pelo desempenho, mas faz parte. Eu tô bem, essa situação muito delicada, uma situação que eu não esperava passar, mas estou enfrentando e vamos dar a volta por cima, se Deus quiser. Na bancada comigo, o presidente, o doutor Rui Mendonça, diretamente de Manaus, e o coordenador da equipe de esporte da Rádio Marajoara, meu querido Gabriel. Quem levanta o dedo primeiro? Aqui é o seguinte, Gabriel, tem que levantar o dedo para perguntar. O doutor Rui foi o primeiro. Doutor Rui, com o senhor. Na bancada conosco, o presidente Roger Aguilera, do Paysandu Esporte Clube. Doutor Rui. Obrigado, Zeca. Boa tarde, Roger. Um grande abraço para você. Roger, essa é uma oportunidade que você tem de falar com o torcedor bicolor, né, uma conversa franca, e é inconteste a sua abnegação, o seu amor ao Paysandu, mas vamos tratar de alguns pontos aqui. O primeiro deles é o Rossi. Eu lembro que o Rossi, eu mesmo te fiz essa pergunta num podcast aí há meses atrás, acho que lá pelo início do ano, qual que era o teu grande sonho de consumo, Paysandu, quando você imaginava alguém, e você, naquela oportunidade, disse, o Rossi, a gente está tentando há algum tempo, então o Rossi veio. O Rossi veio para um Paysandu, a torcida ficou feliz, o Rossi paraense, torcedor do Paysandu, e o Rossi veio para o Paysandu para ser a estrela principal do time, né? E eu não estou conseguindo escutar, tá dando falha, mano. Tá, ele está dizendo, doutor Rui, que ele não está conseguindo escutar. É o problema aqui é aqui? O problema não, aqui está tudo legal aqui. Vou falar um pouco mais alto aqui para ver se ele consegue ouvir. Tá. Melhorou, Roger? Oi, alô, melhorou agora? Estou falando mais alto aqui. Então, o Rossi, ele bem, o Rui eu não consigo. Olha, então bora fazer o seguinte, pergunte, doutor Rui, que eu transmito a ele a sua pergunta, por gentileza, que ele está dizendo que ele está conseguindo me ouvir, mas não está conseguindo lhe ouvir, doutor Rui. Pronto, então, o Rossi era o grande sonho de consumo do Roger Aguilera e de toda a torcida do Paysandu, né? Por ser paraense, por ser torcedor declarado do Paysandu nas redes sociais. Então, quando ele chegou para o Paysandu, ele chegou numa ótica, Zeca, de ser o cara do Paysandu. Diferente do que ele era no Vasco e no Bahia, por exemplo, que ele era um coadjuvante, no Paysandu ele veio para ser a estrela principal. Mas acabou não se refletindo isso dentro do campo durante o ano todo. O Rossi jogou 12 partidas ou 13 como titular dessas 32 do Paysandu. O que deu errado? Essa é a pergunta, Zé. Você ouviu ou não conseguiu ouvir, né? Não conseguiu ouvir. Nada. Repete. O doutor Rui me disse o seguinte, na contratação do Rossi, era o seu sonho de consumo, né? O cara do Paysandu, a estrela do Paysandu, e ele pergunta, o que deu errado com o Rossi no Paysandu, meu querido presidente Roger Aguilera? O Rossi, há algum tempo, a gente já vinha atrás do atleta, um jogador paraense, que tem raiz aqui, é torcedor do Paysandu, tem essa identificação, e a gente... quando contratou, acho que teve aceitação, e o Rossi no primeiro momento era o principal jogador do Paysandu. Ele, apesar do ano passado ele não fez muitos jogos no Vasco, esse ano ele fez uma sequência
de jogos no primeiro momento no clube, ajudou o Paysandu no Paraense, na Copa Verde, depois aí teve a lesão, parou, e na Série B ele acabou oscilando, jogando poucas partidas, mas enquanto esteve em campo ajudou, mas é isso, futebol, assim, quando as coisas acontecem, a gente vai falar que deu tudo certo, que era o cara, mas como a nossa situação dentro do campeonato é muito abaixo, aí tudo vai para água abaixo. A gente não perdeu um jogo de goleada, são jogos que sofrem mais, porque tu acaba lutando e pega um gol no final. A gente pode pontuar aí 15 pontos, 20 pontos aí, que nós perdemos aí no último minuto, e aí isso aí machuca demais o torcedor. E o Rossi, assim, ficou muitos jogos fora devido a várias lesões, inclusive agora lá no departamento médico também. Eu conversei com ele já também, porque, assim, queira ou não, ele tem um salário alto, a gente vai tentar entrar em algum tipo de acordo aí para a gente poder o Paysandu seguir a vida dele, e o Rossi também, que é um cara que é Paysandu, também seguir a vida dele. Me permita lhe perguntar, devido à deixa que você está deixando na pergunta do Dr. Rui, já iniciou conversa com o Rossi para ele deixar a Curuzu, presidente? Conversei com ele rapidamente, inclusive ontem, tive um papo rápido, mas eu vou viajar, vou pro jogo amanhã, quando eu voltar a gente retoma essa conversa. Assim, eu já tinha tido uma conversa no jogo antes do Repac, ele acabou não indo pro jogo, e a gente ficou de conversar na minha chegada agora na quinta-feira, que eu vou para a CBF, eu vou pro jogo em Araraquara amanhã, e depois eu tenho uma reunião na CBF na quarta, e na quinta-feira estaria aqui e conversaria com ele. Gabi, portanto, pode ter certeza que o Rossi, pelo que ele aprontou, pelo que ele apresentou na Curuzu, não deverá ficar, não vai ficar na Curuzu, está revelando nas entrelinhas o presidente Roger Aguilera. Meu querido Gabi, é você. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel, meu irmãozinho? Cadê o Gabi? Cadê o Gabi? Cadê o Gabi? Cadê o Gabi? Alô, Gabi, eu tô te vendo, Gabi. Travou? Tá travado. Travou a internet do meu querido Gabriel, o coordenador da equipe de esporte da Rádio Marajoara. Travou. Então eu aqui, já que travou lá, mora aqui. Presidente, eu fiquei sabendo que por pouco o Caio Vinícius não pisou na Curuzu. Isso foi verdade, presidente? O que faltou para o Paysandu contratar o Caio Vinícius, que hoje é um volante que tem mostrado um bom futebol no Baianão, presidente? Não, teve uma negociação no começo, aí nós tivemos um feedback, uma informação, na época, eu não lembro qual foi o treinador, acho que foi o Felipe Tava, pegou uma informação do atleta aí acharam melhor não trazer. Mas no futebol sempre vai ter, Zé Maria, jogadores que eram vindo, por exemplo, o Peccato, o Remo também tentou, o Cavalério, o Remo também tentou, isso aí, felizmente, quando não dá certo, meu irmão, o negócio a gente vai achar culpado aqui, então é um ano de aprendizado, como todo ano é no futebol, mas teve o erro começou lá atrás também, nós tivemos, assim, problema no fluxo financeiro, a gente não conseguia contratar, você lembra no começo do ano era jogador querendo ir embora, isso aí atrapalhou muito a vinda de vários jogadores aqui, mas eu consegui enfrentar, fui para cima, consegui reverter naquele primeiro momento, mas a gente teve muita dificuldade sim, de poder contratar vários jogadores. Zé, tá me ouvindo, Zé? Bom, agora Zé, sim. Eu quero pegar gancho aí do que disse o presidente, agradecendo aí a disponibilidade. Você falou de erros e escolhas. O executivo do começo da temporada, o Felipe Albuquerque, foi um erro da diretoria? Foi uma tentativa? Porque foi o que aconteceu, hein, presidente? Boa tarde, Roger. Boa tarde, repete aí, Zé Maria, que só consigo te escutar bem, tá distorcendo os outros. Olha, o Gabriel Freitas, que é o coordenador da equipe de esporte da Rádio Marajoara, presidente, está perguntando se houve erro na contratação do executivo Felipe Albuquerque.
Boa tarde. Teve erro, porque não deu resultado. Na verdade, quando o Maurício contratou, fez o contrato até o final desse ano, da gestão, da minha gestão, e a gente não conhecia o Felipe, conhecia ano passado, a gente começou a conversar e começou a ver o ano de 2025, quando a gente praticamente já selou a permanência, só que teve a eleição também, que foi no final do ano, então a gente não poderia contratar nenhum atleta, porque teve a eleição, que foi próximo já no final do ano, então também muitos jogadores eu não poderia renovar, muita coisa eu não poderia fazer, porque eu não tinha ainda a certeza da eleição. Então, depois que finalizou a eleição, que nós começamos, aí teve que a gente assumiu o clube, começou a entender, viu, aí contratou o Henrique, que era uma pessoa que já tinha passado pelo Paysandu, que era de confiança, e aí a gente foi pro mercado já, né, no final do ano, e aí teve essa dificuldade toda de contratação, devido ao fluxo financeiro, mas assim, existiu erro, o resultado não veio, a gente conseguiu, no primeiro momento, até fazer um time a brigar nas competições nacionais, nas primeiras competições regionais, quer dizer, e quando chegou na Série B a gente estava todo com o elenco reduzido, porque optou pelo elenco reduzido para poder otimizar o recurso que tinha. Então, em vez de contratar vários jogadores com salário mais baixo, tentou arriscar no mercado sul-americano com atletas que acabaram também não dando certo aqui, com salário até alto. Então, eu acho que teve o erro, foi esse o erro do elenco curto, e no mês de abril e maio ali a gente foi que começou a Série B muito abaixo, disputando ainda o Paraense, a Copa Verde, chegando nas finais, até ganhou a Copa Verde, mas começou a Série B com vários desfalques, várias lesões aí, e a principal competição a gente acabou por jogar essas finais, colocando ela em segundo plano, porque como é que é jogar a final com o Goiás, jogar a final com o Remo, com um time alternativo? E aí isso aí atrapalhou muito, aí o time ficou já sem confiança, o treinador muito tempo sem ganhar, sustentamos alguns jogos, porque o time vinha, a gente detectou que não era o treinador em si, era a falta de elenco que tinha, aquela janela fechada, não poderia contratar ali no momento, e aí foi um caos total. Acho que ali já acendeu o alerta, e aí foi só dificuldade em cima de dificuldade. Na janela a gente conseguiu ainda recuperar com esses jogos, na primeira janela com esses atletas, e aí depois o time ainda ficou 9 jogos sem perder, e depois ficou também uma sequência sem ganhar, e aí a gente está agora nessa situação difícil no campeonato. Presidente, a minha pergunta, eu escrevi um texto no meu blog, Os Desastres, e enumerei 3 desastres, na minha opinião, na minha humilde opinião. Primeiro, a permanência de Felipe Albuquerque, o executivo. Segundo, o Keffel. E terceiro, o Rossi. O Keffel, fiquei sabendo que o Keffel, a diretoria praticamente foi induzida pelo Felipe Albuquerque e pelo técnico da época, o Hélio dos Anjos, a contratar, porque o jogador vinha resolver o problema do Paysandu. Eu gostaria de saber de você que conhece futebol, de você, presidente Roger Aguilera, que conhece um pouco do mercado. Às vezes o dirigente, ele é mundiado, um termo muito nosso, ele é induzido realmente a contratar um jogador que talvez ele nem conheça, presidente. Porque hoje, assim, no futebol tem uma... Quando você tem um executivo de futebol, é um cara de confiança teu, tu não é da área. Hoje o executivo de futebol é uma profissão. Antigamente o dirigente era um dirigente amador, esse executivo de futebol, antigamente ele era uma pessoa, um abnegado. O diretor de futebol, era o diretor de futebol. Era o diretor de futebol. E no Paysandu, o famoso era Cândido Neiva. Lembra dele, presidente? Lembro. Então, o Paysandu, assim, todos os clubes não tinha executivo de futebol. Então, hoje, esse cargo, todo clube de futebol tem. É um cargo remunerado, é um cara que teoricamente, assim, é um profissional, é um cara que vive disso. Então, a gente apostou, como ele já tinha um contrato e tinha uma multa com o Felipe Albuquerque,
E aí, ele como é um profissional, juntamente com a equipe que ele montou, com os scouts, a gente deu suporte para poder eles irem no mercado e ver o que tinha à disposição e o que tinha de melhor para fazer junto com o orçamento que tinha. Como não deu certo, tá envolvido todo mundo no processo. Ele, principal, que ele tinha, não tinha a chave do clube, mas ele tinha um orçamento para poder contratar os jogadores junto com a equipe dele e, logicamente, o presidente e a diretoria que estão no processo. Então, é isso. Agora, eu tive erros que eu poderia bater na mesa e também não aceitar muito alguns atletas, mas, assim, quando eu falo assim, pô, eu vou fazer as coisas certas, depois eu sou presidente, vou pegar a culpa, mas porra, bora fazer o certo, pegar o profissional que é da área, que é o cara que estuda, pega os caras do mercado, mas enfim, deu errado. A gente apostou nesse mercado sul-americano aí, que seria, por causa do Edis Garcia, o Paysandu, ano passado, até abriu esse mercado, tinha uns 5, 6 estrangeiros, e como o Edis Garcia foi um jogador que acabou dando certo, a gente acabou que não, pode ter várias opções assim, mas acabou que os jogadores que vieram de fora, problema de adaptação, acabou não dando certo, não deu retorno e a gente sofreu muito com isso. Doutor Rui, a sua pergunta, por gentileza, da bancada do Show de Bola no Dedo de Prosa deste domingo, doutor Rui. Vamos lá, Zeca, como ele não está me ouvindo, te pedir muita atenção para você entender aí a pergunta agora no contexto. O contexto, Zeca, é exatamente esse que ele falou. Quando o dirigente ele é mundiado por outros assessores, se dá errado, a culpa é do presidente, é ele que vai assumir sozinho. Então, é nesse contexto, a gente vai falar de transferban, Zeca. A minha pergunta não é mais quem foi errado, porque não é Keffel, é a inscrição do Paysandu no transferban. Primeiro, esse transferban, ele não é uma surpresa, porque a FIFA, ela primeiro notifica para pagar, às vezes ela aplica uma multa, e só depois é que ela, depois de ter dito a data, ela incluiu o time no transferban, ou seja, isso não pegou o Paysandu de surpresa, já tinha essa iminência. Aí eu vou te dar um dado agora, Zé Maria, dentro dessa perspectiva de que quando o cara é assessorado, o presidente, quando dá errado, ele assume a responsabilidade, infelizmente. Para a gente entender se foi falta de ou assessoramento ruim, o que aconteceu. Olha esse dado, Zeca. O Paysandu entrou no transferban no dia 30 de junho deste ano. De 13 de junho a 30, o Paysandu fez 3 jogos em casa. Jogou contra o Botafogo, naquela sequência vitoriosa do Antônio que chegou, né? Venceu de 1-0, depois venceu o Clássico contra o Remo também de 1-0, e depois no dia 30 jogou contra a Ferroviária e venceu por 2-1. Nesses 3 jogos, aqui em casa, o Paysandu apurou de renda líquida, eu fiz essa análise aqui, não é bruto, nem com desconto não, líquido, R$1.026.000. Eu sei, Zé, que você sabe que tudo o que entra já está destinado para pagar alguma coisa, ou é salário de jogador, ou é fornecedor, ou é alguma coisa. Já tem um direcionamento, a princípio, para aquele dinheiro, já tem um planejamento para aquilo, que é o rotineiro. Mas, diante desse transferban, Zeca, aí que vem a pergunta, o Paysandu não poderia, com esse dinheiro, ter deixado de lado alguma coisa para pagar o transferban antes que essa situação fosse levada a cabo, e com isso manchado a imagem, porque rebaixamento, o Paysandu já foi rebaixado outras vezes, cai e depois sobe, mas isso manchou demais a imagem do Paysandu. Não sei se você conseguiu entender, mas o Paysandu apurou esse dinheiro e de repente ter deixado de pagar alguma coisa para priorizar o transferban. Por que não fizeram isso, né, antes? E se eu for te dar outros dados, depois, nas 4 partidas em casa, o Paysandu passou de 1.300.000. Poderia ter pago também. O que aconteceu para demorar tanto, né? Por que houve essa escolha? Ficou empurrando um para o outro? Não sei se você conseguiu entender, mas essa questão aí. Você quer que eu repita? Ouviu, né? Você não ouviu, né, Roger? Você não ouviu, né, Roger? Não, contextualiza aí que tá. Eu só consigo lhe escutar bem. Tá bom, então espere lá. O doutor Rui pontuou que o transferban não pegou o Paysandu de surpresa. O Paysandu, no dia 30 de junho, ele entrou no transferban. A notícia veio à tona e a FIFA colocou o Paysandu lá na lista negra. O Paysandu fez em casa 3 jogos, inclusive do Repá, e apurou líquido
R$1.026.000, presidente. Antes do Transferban, antes do Transferban. Antes do Transferban, Paysandu, 3 jogos, apurou R$1.026.000. O Paysandu não poderia ter pagado o Transferban, presidente, com esse dinheiro, ou preferiu outra situação, presidente? Por que tanta demora? Para pagar o Transferban, tá falando? Sim. Mas e a folha? Na semana que a gente recebeu R$600 mil do governo para pagar o Transferban, a gente tinha que ter R$1,5 milhão que eu tive que conseguir no mercado aí, porque não tinha dinheiro para pagar a folha. O problema não é mais embaixo, o problema que eu falo é que, assim, hoje tem muito hater, tem muito cara que quer aparecer na rede social, e o cara quer lacrar, quer falar como é as coisas, e em vários aspectos. O problema do Paysandu, eu já falei isso na entrevista numa outra rádio. O Remo, ano passado, ele teve 13 milhões de déficit na Série C. Quanto tu acha que é o déficit de uma equipe na Série B hoje? Então, a gente tem um déficit muito grande. Eu já peguei o clube com déficit muito grande. O Paysandu não tinha dinheiro para nada no começo do ano. Teve que ser aportado 6 milhões de reais em janeiro para poder pagar as contas, que era do ano passado, que não era conta minha, que era do clube. Os jogadores não tinham pago nada, tinham feito acordo lá para frente, não tinha dinheiro para nada no clube. Então, assim, para contextualizar, todo mundo acha que é fácil. Quando eu assumi o Paysandu, não tinha dinheiro para nada no caixa e tinha antecipações. Então, como é que eu ia me virar para fazer? Eu tive que pegar um dinheiro de fora e colocar dentro do clube para poder contratar jogador que ninguém queria vir, para poder pagar as contas do clube que tem no dia a dia. Então, a conta não fecha, esse ano não fecha. Esse ano, a arrecadação do Paysandu é maior, mas a arrecadação que estava comprometida, grande parte, esse ano já por que tem para pagar dos anos anteriores, do ano passado, do ano retrasado, do que tem de acordo no clube, e a conta não fecha. Não tem, porque o cara tá pegando dinheiro do clube, tá usando para outra coisa. Não tem, meu irmão. E o dinheiro do CT, grande parte do CT são os abnegados que ajudam o CT a fazer. Eu já falei isso 10 vezes aqui. Se não fosse os abnegados do Paysandu, só com a receita que tem, a conta não fecha. A folha que a gente teria que fazer era 1.200.000, 1,5 milhão, que era se tu pegar qualquer consultor, o cara olhar o fluxo de caixa de despesa que tem o clube, já comprometida com a receita que tem aqui, isso porque a gente diminuiu várias receitas, enxugou muita coisa lá, bilheteira, a empresa do sócio, a gente limpou, teve que pagar esses caras também para poder sair o contrato que tinha. Então foi um ano em que a gente acabou limpando muita coisa para poder tentar performar mais os contratos dentro do clube, mas a gente teve dificuldade, como tem, enorme, de poder contratar jogador, de pagar jogador. Agora, para o final do ano, a gente, por exemplo, está em dia o Paysandu agora. Por quê? Porque a gente arranjou um recurso fora para pagar, então nunca sobra. Então é difícil. Logicamente que eu sou presidente, as coisas não estão dando certo, aí a culpa é minha, é culpa da minha diretoria, mas é uma situação difícil. Eu queria ver qualquer cara para assumir o Paysandu e ficar calado como eu fiquei. Como é o negócio? Assumir o Paysandu e ficar calado como eu fiquei? Ficar calado no sentido de se virar para pagar as contas e não ter. Se tu pega uma oposição lá, o cara fala, meu irmão, não tem como fazer nada aqui, porque tá travado, porque tem conta disso, eu não consigo fazer isso e aquilo. E eu fui homem para poder enfrentar isso aí, e me virar. Presidente, você acaba de falar. É a pergunta do Gabriel. Gabriel, bora aí, a sua pergunta, Gabriel, por gentileza. Mas fica à vontade, Zé. Você vai pegar gancho do que eu ia perguntar sobre planejamento para 2026, já desse elenco do Paysandu. Mas se pegando o gancho aí do que você disse, a minha pergunta seria, de fato, sobre olhando esse elenco do Paysandu, que está aí muito próximo de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C. Ele falou já do Ross, que a diretoria vai sentar com cautela, com calma, com cuidado para resolver a situação desse atleta. Mas o elenco como um todo, de quantitativo de atletas que tem contrato e já tem um planejamento para o 2026, diferente do que ele pegou do Maurício, agora do que ele planeja, com o elenco que está em suas mãos, na sua administração, visando a temporada do ano que vem, Zé. Presidente, nós temos 16 atletas com contrato para o ano que vem. Logicamente que tem alguns atletas que têm um salário, se for para a Série B é compatível, mas se a gente não conseguir ficar na Série B, aí tem salários que são
assim, talvez um pouco acima do orçamento da competição. Então, nós temos já 16 atletas que têm contrato no ano que vem, assim, atletas que tem vários que podem ser recolocados no mercado, a gente vai estudar, mas ainda tem chance, estamos na Série B, é difícil, mas ainda tem oportunidade aí de a gente ganhar os jogos e continuar. Então, assim, o planejamento vai muito em cima do que a gente vai, se a gente continuar numa Série B, um planejamento diferente de uma queda. Então, e na queda a gente tem que se preparar para poder se reestruturar dentro do orçamento que tem para poder a gente caminhar. Presidente, você está sentado ou está no carro, você está em viagem, está no aeroporto? Não, eu estou sentado, tá porque eu não consegui entrar no... Presidente, me permita a pergunta. Em casa, sofrendo a pressão da esposa, dos filhos, até do seu pai, que não lhe queria ver presidente do Paysandu, porque não era o momento, e você foi audacioso, foi corajoso em assumir essa paixão. Já pensou em renunciar, presidente? Hein, presidente? Cadê o presidente Roger Aguilera? Cadê o presidente Roger? Cadê o presidente Roger? Alô, presidente? Alô, Pode falar. Posso falar? Presidente, ele não me ouviu. Está me ouvindo agora, presidente? Tá. Presidente, é uma pergunta muito pessoal e íntima. Você assumiu por teimosia. Seu pai não queria, lhe aconselhou. Seu irmão sócio lhe aconselhou. Eu não sei da sua esposa, não sei dos seus filhos. Mas você assumiu pela coragem, pelo amor e pela paixão que você tem pelo Paysandu Esporte Clube. É o meu momento. Eu não condeno, não. Diante de tudo isso, dessa pressão que você sofre, desse deserto que você está atravessando, e que nesses piores momentos o Paysandu encontra uma vereda. Foi assim na época do Arthur Torinho, foi assim na época do Geraldo Rabelo. Presidente, você já pensou com a cabeça no travesseiro, pensando depois de tantas agruras, depois de tantos erros, já pensou em renunciar ao trono do Paysandu, presidente? Não, Zé Maria, vou te falar, assim, o meu pai, antes da eleição, ele me chamou, falou, olha, tu vai assumir mesmo o Paysandu, tu vai te candidatar, tu vai pegar no pior momento o clube, tu sabe disso. Eu falei, pai, assim, eu tenho 44 anos, lá na frente, se eu não fizer isso aí, talvez eu possa me arrepender. Então, eu acho ali foi a minha resposta para ele. A minha esposa também não queria, sabe, da pressão que é. E assim, o que a gente fica chateado, mas sabe que quem fica exposto é a gente que está há mais de 20 anos meditando, ajudando em tudo, não se beneficiando com nada. E aí tem muita gente na rede social que te bota na vala de baixo, né, falando besteira, e tem umas pessoas despreparadas aí que falam, e aí, porque quebrou a Big Ben, vai quebrar o Paysandu. Tu sabe a história, não existe nada. O cara não dá nem não pega nem um pouco do tempo dele para pesquisar, que a minha empresa, que a nossa família, que tinha uma empresa que foi bem sucedida, em que teve em 8 estados do Brasil e levando a bandeira do Pará, nós vendemos a empresa no final de 2011 para 2012. Não tem nada a ver, a minha família não quebrou nada, a minha família vendeu a Big Ben. Quem quebrou foi o banco que assumiu depois, que pagou a gente. Então, assim, que é o BTG, que é um grande banco. Revelações pela primeira vez num programa de rádio e televisão. Então, assim, o que eu fico chateado é isso, que os caras não têm noção, entendeu? E a manada de rede social hoje, que isso aí veio, assim, pro bem e pro mal também, tem muito cara que não entende nada e o cara fala uma coisa e é verdade. É aquele negócio, é rádio cipó, que nem tu falar uma história pra mim, daqui a pouco vai chegar lá na frente a história toda distorcida. E é assim que cara. Então, assim, o tempo, ninguém diz que quando a gente conquistou os acessos, quando a gente já conquistou vários títulos dentro do clube, então, como tá como presidente, o cara, não, porque agora a situação tá essa,
e tudo. Então, assim, só quem está no futebol, que vive futebol, sabe a realidade. Então, assim, eu estou tranquilo no meu íntimo, porque eu fiz o meu melhor e estou dando o meu melhor que eu posso. Infelizmente, as coisas não deram dentro de campo. Eu não me beneficio, não tenho nada que eu possa... eu só faço ajudar o clube, não beneficio de nada, zero. Então, agora, eu preciso de apoio. Se não tiver apoio aí, meu irmão, então assume aí, tome em conta do clube. Eu sou uma passagem, eu vou passar e vai passar, sei lá, sem presidente pelo Paysandu ainda. Eu sou uma ponte de elo para ajudar o Paysandu. Entendeu? Então eu quero o apoio dos grandes bicolores para não largar minha mão. Porque quando eu assumi num projeto em que todos estavam lá, todos estavam juntos para poder fazer sempre o melhor para o clube. Então é o que eu quero continuar fazendo. E assim, o Paysandu já teve em outros momentos a queda, depois o acesso. Quando o Vandic caiu, ninguém queria estar ajudando a minha família. Pode ligar para ele aí, a gente ajudou, deu um valor alto para poder quitar as dívidas do final de mandato dele. Em 2014, eu dei a cara com ele, a gente foi para cima no mercado, eu trouxe o Dima, a gente foi para a final da Copa Verde, não ganhou, mas conseguiu acesso. Então, assim, o Paysandu é feito disso, de pessoas que ajudam. O Maia, ajudei bastante o Maia na gestão dele também, no futebol. Enfim, é isso. Eu acho que o torcedor está magoado, está com uma pressão, até porque pelo adversário também está no momento diferente. Isso aí também machuca bastante, mas dar a volta por cima. O Paysandu é maior do que qualquer pessoa, uma instituição centenária, o maior vencedor da Amazônia, e tem totais condições aí de ser recolocado aí no futebol nacional o mais rápido possível, caso venha a cair. Mas enquanto tiver a chance, a gente vai estar brigando. O presidente revelou que o pai dele disse: você vai pegar o Paysandu no pior momento. Olha a visão do pai para o filho. Não, papai, é o meu momento. Quem quebrou não foi a Big Ben, nós vendemos a Big Ben. Quem quebrou foi o BTG Pactual, que comprou a Big Ben. Isso em 2011. Estou tranquilo com o meu íntimo presidente Roger Aguilera, você acabou de dizer, pegando o gancho de tudo que você revelou aqui, sustentando e fazendo reviver na cabeça de quem está nos ouvindo, de quem está nos dando moral. Eu preciso de apoio. Então assumam. Mas eu preciso das mãos de vocês. Doutor Rui, quer pegar esse gancho, doutor? Quer pegar esse gancho, doutor, para formular uma pergunta diante de tudo aquilo, ou você ter suas perguntas já preparadas? Não, Zeca, eu tinha algumas outras perguntas pro Roger, algumas ele já respondeu quando ele foi te respondendo aí, e agora vamos falar aquela pergunta que eu fiz, ele já respondeu, que optou para pagar a folha de pagamento também, é uma resposta, né? É uma resposta. Foi. E Zeca, agora eu quero falar de 2026. O que ele está projetando para 2026? Primeiro, dentro do elenco, ele tem 16 jogadores, certamente desses 16 jogadores que têm um contrato mais estendido, certeza absoluta que ele deve estar descontente com alguns deles, se ele pensa em emprestá-los, ou se ele vai correr o risco de dar uma segunda chance. E no caso da sua assessoria mais próxima, das pessoas que estão ali com ele no dia a dia, ele pensa alguma coisa para o ano que vem, para mudar de executivo? O que ele está pensando com relação a isso? Então, de um lado desses 16 jogadores, se ele com certeza não está contente com todos eles, se ele pensa em emprestá-los e fazer uma remontagem maior que isso, e no lado do executivo, como é que está o trabalho do Frontini, se ele pensa em mantê-lo? Presidente Roger, o doutor Rui está lhe perguntando, eu vou ser direto, se você pretende manter o Frontini como executivo do Paysandu para 2026? Como é? O Frontini, você permanece... Não, ninguém está certo ainda, ninguém, nem comissão técnica, nem executivo. Estou esperando, assim, a gente vai sentar, nós estamos brigando na Série B, tenho o maior respeito pelo Márcio, pelo Frontini, mas tudo, assim, o futebol ele é dinâmico e a gente precisa
trabalhar o mais rápido possível, mas eu ainda, assim, bora aguardar, vamos aguardar aí, a gente precisa ganhar amanhã para continuar vivo, uma vitória é importante para dar continuidade no campeonato. 13 horas e 49 minutos, por gentileza, fala aqui para mandar, pergunta para ele que tem que mandar o link, daqui a pouquinho o executivo do Clube do Remo, Marcos Braz, logo após o presidente Roger Aguilera, e nós já estamos antenados aí com quem está também me estendendo as mãos, que não é fácil chegar no Marcos Braz, não é fácil, e eu entendo perfeitamente. Eu entendo, então são várias pessoas me estendendo as mãos, como eu passo a perseguir qualquer pessoa para trazer neste programa durante a semana toda. O presidente Roger Aguilera, desde terça-feira, eu perseguindo, bora, eu quero, e ele veio, de qualquer maneira. Zé? Oi! A sua pergunta, Gabi. Zé, perdão, tá, Zé, porque eu estou tendo um probleminha aqui de internet, não sei se você está conseguindo me ouvir, mas para passar para o presidente perguntar de um jogador, que no começo da temporada todo mundo virou os holofotes para o Rossi, e nesse momento para o Maurício Garcês. O que a diretoria vai fazer, independentemente se ficar na Série B ou numa Série C, com esse atleta que não pertence ao Paysandu, a gente sabe que ele pertence a um outro clube, mas a diretoria vai tentar buscar ficar com esse atleta para a temporada de 2026, a Maria e Roger. Presidente Roger, o coordenador da equipe de esporte da Rádio Marajoara, o Gabriel... Escutei do Garcês, tá? O Garcês foi um jogador que a gente vinha monitorando. Eu, particularmente, já desde o final do ano estava atrás dele, tentei, e o Avaí não queria emprestar ele para nenhum time que fosse concorrente da Série B. Aí ele foi para o Juventude, que está na Série A, e eu fiquei acompanhando o Garcês no Juventude. O empresário dele, o Daniel, é conhecido nosso, tem outro atleta no Paysandu também. E ele acabou não performando no Juventude, aí nós fomos de novo, novamente, com uma carga para cima do Garcês. Aí eu fui com o executivo do Avaí e falei que nós não éramos concorrentes naquele momento do Avaí. Aí ele pediu um valor de empréstimo, que foi 400 mil, e a gente fez um esforço para poder pagar e trazer o Garcês. E para te ver, naquela época, eu acho que era o Claudinei, o técnico, ele pegou uma informação lá, como ele não vinha jogando no Juventude, era um jogador que, assim, tinha pouca minutagem, né? E aí não falaram assim, não, tem um outro jogador aqui, que eu acho que é o Galego, que era um atacante que veio do Ipiranga, e tinha oferecido pra gente. E a gente insistiu, porque conhecia o jogador, e o Garcês hoje, assim, é um jogador que talvez seja o jogador que tem mais performado nesses últimos jogos aí no Paysandu, um cara que tem identificação, que briga muito, é maranhense. Eu não sei se o torcedor sabe, ele passou há alguns anos atrás na base do Paysandu, ele chegou a ficar uns 3 meses, nem eu sabia, ele me comentou aqui em Belém, e é um cara, assim, de verdade, né, só que o passe dele, uma parte é do Brusque e outra parte o Avaí comprou do Brusque, e ele é vinculado ao Avaí. Então, até nessa reunião agora na CBF, deve estar o presidente do Avaí, eu já conversei com o jogador aí, tem interesse, só que é uma coisa que a gente precisa costurar com o Avaí e com o empresário do jogador, que eu também já conversei, embora ver a situação, não é, eu acho que a gente ficando é um pouco mais fácil, mas é uma situação que eu preciso do aval do Avaí, para a gente poder ter uma partida para uma negociação. Presidente, pode liberar? Eu lhe pergunto o seguinte: o engenheiro André Marta, que foi nosso primeiro entrevistado, lacrimejou neste programa, sentimos a emoção dele, das revelações que ele fez, magoado com alguns torcedores que não reconhecem o trabalho do André. E ele disse que não quer largar o Paysandu, mas pretende conversar com o presidente Roger Aguilera amanhã ou depois, essa semana. Qual é o destino do engenheiro André, que é o profissional que tem tocado aquela obra que leva o nome do seu avô, presidente? Então, olha, eu agradeço o André é assim, uma pessoa que tem dado o tempo dele para ajudar o clube, assim como vários, o Tony,
também ajuda muito no CT, enfim, tem várias pessoas. Esse Toninho que você fala é o Toninho Coceira, que essa luz, sim, que essa luz que a gente está tendo aí, que a gente precisa para continuar tendo força, para continuar brigando pelo clube, de pessoas que têm interesse em ajudar, em construir, em fazer o Paysandu maior. O CT vai ser o maior patrimônio que a gente possa estar deixando. Então, independente da dificuldade do ano, se a gente conseguir terminar o CT, já vai ser um grande passo que vai ser para o futuro do clube, que vai servir durante muitos anos aí para a gente mudar a realidade. E assim, eu acho que a gente precisa repensar muito a forma também do clube. Eu acho que não vem dando certo. Eu tenho conversado, até na última reunião no conselho eu falei que esse modelo de gestão que a gente vem fazendo, cada um colocando o seu tempo, brigando, eu acho que está um pouco difícil pela nossa região e pelos valores que o futebol está. Eu acho que o custo hoje é muito alto, acho que a gente precisa caminhar para um modelo de SAF. Logicamente que isso aí é um debate muito mais amplo, mas eu acho que a gente não pode ficar de fora, porque assim, para a gente querer ganhar anos e ter ambições maiores no futebol, esse modelo que a gente está de gestão, organicamente brigando, lutando e trabalhando assim, é muito difícil. É muito difícil. É ultrapassado, presidente, esse modelo hoje no Paysandu de abnegados, dar o seu tempo para sentar no trono do clube, presidente. Você está falando de uma gestão profissional, é isso, presidente? Me permita a pergunta. Não, eu acho que a SAF, hoje a SAF seria um caminho para a gente ganhar vários anos de gestão, de tempo, de investimento, porque o que é a SAF? É um cara que vai botar 100 milhões, 200 milhões no clube, e o clube vai mudar de patamar. Porque a gente trabalhar assim, nessa dificuldade de querer levantar dinheiro, de querer buscar, porque é complicado, sempre vai ter alguma coisa, ninguém é dono do clube, eu não vou colocar 100 milhões se eu não sou dono do clube, pô. É isso que o torcedor tem que entender, eu não sou, todos os times de futebol, se você pegar o Botafogo não ganhava nada há quanto tempo? Ganhou a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Por quê? Veio um fundo de investimento. Eu acho que o torcedor mais fanático do Botafogo não esperava nunca isso. Mas o Botafogo conseguiu brigar com todos os grandes clubes do Brasil e ganhou ano passado tudo. Por quê? Porque veio um dinheiro de fora, veio alguém que fez investimento, contrataram jogadores que talvez não pudessem jogar nunca no Botafogo nesse momento atual do futebol brasileiro, mas vieram para cá, o Botafogo abriu um leque aí, e como tu faz investimentos como o Botafogo fez, como o Bahia está fazendo, tu acaba criando um ato de vender atletas e de comprar, e aí muda o patamar. Hoje o Bahia, você vê a disparidade que é com Vitória. Com Vitória lá. O poderio do Bahia hoje, que era um time que ficava brigando todo ano e subia para a Série A, caía, é a mesma dificuldade que tinha. Agora não, o Bahia é um clube sólido, né, que faz investimentos de milhões. Então, é o que a gente precisa. Agora, é um debate mais profundo, por quê? Porque tem vários modelos de SAF. Tem uns caras também que, como qualquer profissão, tem empresas e tem SAFs que prestam, e tem outros caras que estão para dar golpe no mercado. Como o Vasco mesmo pegou o modelo de SAF aí que deu tudo errado. Deu tudo errado. Que é uma potência o Vasco. Então, assim, eu digo, é um debate que a gente precisa tá conversando. Eu acho que o modelo que nós poderíamos fazer é o modelo que o Fortaleza fez, e já para ganhar tempo, fazer a SAF em que o clube, o Paysandu Esporte Clube, seja 100% dono da SAF, e a partir daí a gente vê no mercado que tem. O Maurício iniciou uma consultoria com a Álvares Marçal, que é a empresa que fez as grandes SAFs no Brasil. Eles chegaram a fazer um trabalho no Paysandu. A gente precisa até terminar esse trabalho para poder aí ganhar. Eu acho que um modelo de gestão desse aí, a gente rapidamente voltaria a jogar aí as grandes competições a nível de Brasil. 13 horas e 58 minutos, plenamente satisfeito. Eu acredito que os meus cerebrais, o Gabriel e o Dr. Rui, também estão satisfeitos com esse dedo de prova. Por quê? Porque o Roger foi direto, o Roger ele foi cirúrgico em dizer:
Se não tiver apoio, tome o clube, assuma um clube, eu preciso de apoio. O Roger foi correto em dizer, vai sentar com o Rossi, manda embora o Rossi, que o Rossi foi um cara que dividiu, na minha opinião, o elenco por ser um homem pedante, por ser um homem orgulhoso, então dividiu o clube. Consequentemente, o presidente Roger Aguilera, ele revelou agora no final de que esse modelo de gestão do Paysandu é ultrapassado. Ele não usou o termo ultrapassado, que está usando sou eu, meu querido Gabriel, meu querido doutor Rui, sou eu que estou usando, mas ele deixou entender que essa forma de gestão está ultrapassada e tem que mudar o estatuto do Paysandu Esporte Clube para que o modelo de SAF chegue no Paysandu Esporte Clube. Não tem dado certo mais esse modelo de gestão no Paysandu. Presidente Roger Aguilera, obrigado por ser direto. Obrigado por expor as verdades, o seu sentimento. E obrigado, acima de tudo, por você dedicar 1 hora do seu precioso tempo para falar a verdade, substantivadas de verdades, no programa Show de Bola, que não é exemplo, mas é ideia, presidente. E que o Deus Todo-Poderoso, rico e poderoso, que o Espírito Santo lhe abrace, lhe ilumine, para que você possa conduzir o Paysandu, mesmo nascer. O Paysandu cai, mas não morre, presidente, porque é uma instituição centenária e, acima de tudo, infinita, presidente. E eu reconheço o valor, eu reconheço o prestígio e, acima de tudo, desde o seu avô, você é a 3ª geração, desde o seu avô, Raul Fermin Aguilera, é que eu conheço a família, do qual eu tenho a honra de dizer, sou sim amigo de vocês, e com muito orgulho, porque eu conheço o caráter, a dignidade e o que vocês têm feito, como tem feito a família Coceiro, como tem feito o doutor André Tavares, como tem feito muitos bicolores, tem feito, dado tempo e dinheiro. Eu reconheço isso, porque teve dirigente no Paysandu que perdeu até casa, não vou citar o nome dele, um grande médico, perdeu até mansão, o outro perdeu casa, porque colocou dinheiro no Paysandu Esporte Clube, e eu sou favorável, sim, de mudar essa forma de gestão arcaica de que abnegada, meter a mão no bolso e no final ainda pegar a porrada de muitos vagabundos que vivem na internet, vagabundos que não se aprofundam nas coisas, tanto de Clube do Remo e Paysandu, e hajam meter porrada. 14-1, obrigado, presidente. Obrigado. Eu acho que o presidente de um clube como o Paysandu não pode deixar de se posicionar, de falar em qualquer momento, porque a vida é uma roda gigante. Quando tá bem, todo mundo quer falar contigo, todo mundo quer estar do teu lado batendo foto, e quando tá no momento ruim, some todo mundo, só fica os de verdade. E o de verdade é a família e os amigos. Então, não posso fugir da responsabilidade que eu tenho, de onde eu estou, e como eu falei, vou dar o máximo. Eu agradeço aos bicolores de verdade que acreditam, muita gente que passa mensagem, até gente que é do Remo, que é amigo nosso, que sabe da nossa história, e torce. Porra, o cara fala assim, tu tá fazendo torcer até pra ti, porque o cara conhece a minha família, a minha índole, a minha história. Então não é meia dúzia de caras que ficam torcendo contra, que vai fazer com que a gente possa desistir e fazer as coisas que não tem que fazer. Então, eu logicamente que eu peço perdão pelo torcedor por estar vivendo esse momento, um momento difícil, um ano muito doloroso, um ano em que a gente tem que apagar, mesmo com o título da Copa Verde, porque assim, eu acho que machuca muito esses jogos. Tu vê que o nosso time não pega goleada, a gente não pegou uma goleada no campeonato, mas é jogo que o cara tá sofrendo o jogo todo, tá empatando, tem a chance de ganhar e tu pega o empate, ou tu pega a virada. Então, isso aí machuca demais o torcedor. Isso machuca demais. Então, esse sentimento também é o meu. O torcedor, ele tem que estar ciente que eu estou sofrendo isso aí também. Eu já falei outras vezes, mas a gente vai dar a volta por cima, porque o Paysandu é maior. E com a ajuda do torcedor a gente vai poder vencer. Quero agradecer a todos que fazem parte do Paysandu, aí, dos funcionários, dos colaboradores, como você falou aí, do André, do Tony, enfim, tem várias pessoas aí, tem vários nomes que eu não estou falando aqui, mas assim, são pessoas que estão no dia a dia dando seu tempo,
dando seu recurso, ainda pega a pedrada aí. Mas, enfim, faz parte. Nem Deus agradou a todo mundo, imagine a gente que é humano, imortal. Mas eu agradeço a oportunidade e pro torcedor fica o recado que eu vou dar o máximo para recolocar o Paysandu no lugar onde ele merece. Um abraço. 14h04.